Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Para iniciar, eu estarei lendo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, que nos diz: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu sirva sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora, nós vamos ler o texto da nossa reflexão nessa manhã. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25, a palavra de Deus nos diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra está aberta e eu suplico a Tua iluminação para transmiti-la com clareza, com fidelidade, que ela venha alcançar os nossos corações, Senhor. Que essa palavra seja para mim e seja para cada uma das pessoas que ouvirão este estudo, assistirão esse estudo. Abençoa, no nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Em nossos dias, as pessoas vivem muito ansiosas. Se já era assim, imagina agora nesse período de pandemia. Eu estava até mesmo assistindo ontem uma reportagem que fala que as pessoas estão muito ansiosas com toda essa situação pela qual estamos passando. Muitas acabam entrando em depressão por conta da própria ansiedade. Nós sabemos que há pessoas também que ficam ansiosas de tal forma que chegam a se suicidar. Mas o fato é que a ansiedade ela atinge a todos e ela tem atingido também os próprios cristãos. Muitos cristãos têm estado, crentes, servos do Senhor, têm estado ansiosos, preocupados demasiadamente com o futuro e algumas vezes também com os próprios bens materiais. E aqui Jesus fornece motivos pelos quais não devemos ser ansiosos. Ele vai explicar aqui
a respeito da ansiedade. Então eu quero trabalhar com este tema, motivos pelos quais não devemos ser ansiosos. E o primeiro motivo que eu entendo que podemos perceber aqui no texto, porque a ansiedade é uma demonstração de cegueira espiritual. A ansiedade é uma demonstração de cegueira espiritual. Jesus vai começar o texto com a expressão portanto. Portanto. E é importante nós nos atentarmos a isso. Mostra que o que Jesus está dizendo aqui tem uma conexão com aquilo que ele tinha acabado de dizer anteriormente. Com relação aos tesouros, né? A preocupação não é com o perigo de acumular tesouros aqui, né? Como foi anteriormente, o perigo de acumular tesouros sobre a terra, mas sim a preocupação com eles, propriamente dito, ficando ansioso a respeito dos mesmos. Então, tem tudo a ver com o que está relacionado com o que vimos anteriormente. A questão de não acumular tesouros, de não colocar o coração nas riquezas. E aí Jesus mostra agora que tudo isso poderia causar ansiedade e por isso eles deveriam saber lidar com a ansiedade. A palavra não andeis ansiosos tem o sentido de algo que divide, ou de separação, que cause distração de alguém, significa também ser atraído para direções diferentes. É a mesma palavra que Jesus usou para se referir a Marta quando se hospedou em sua casa. Nós lemos o texto agora no início. Marta, Marta, por que andas inquietas com tantas coisas? Ela estava inquieta, ela estava distraída com todos os afazeres e se esqueceu da melhor parte daquele momento, que era estar ouvindo ao Senhor Jesus, estar ouvindo as instruções, os ensinamentos do Senhor Jesus. Ansiedade, portanto, é estar distraído com aquilo que é menos importante. Jesus tinha em mente alguém que se concentra de tal forma a sua atenção em algo ao ponto de ficar oprimido e obcecado com aquilo. Isso acontece quando alguém se foca mais em coisas do que em Deus. Ao falar sobre esse assunto, Jesus não pretendia proibir alguém de pensar no que iria comer, pensar no que iria vestir, mas o que ele está dizendo é que não deveriam estar tão preocupados com essas situações ao ponto de ficar inquietos, de isso trazer inquietações aos seus corações. Jesus disse, então, o primeiro motivo para não ficarem ansiosos, e aí ele vai perguntar para eles se o corpo não era mais importante do que a vida, se o corpo não era mais importante do que as roupas deles. Vamos olhar o texto aqui. Jesus vai fazer essas perguntas a eles. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Ele faz essas perguntas para que eles pudessem refletir um pouco. E Jesus ainda fala para eles observarem as aves, observarem os pássaros. Jesus não estava dizendo algo difícil, mas sim algo que estava diante dos olhos deles, talvez até mesmo naquele instante. O céu lá da Palestina e de outros países vizinhos ali estão sempre cheios de pássaros. Então Jesus lá no monte certamente estava dizendo, olhem ao redor, vejam quantos pássaros, quantas aves sendo cuidadas por Deus. Então Jesus ele diz aqui que apesar de as aves, os pássaros não trabalharem, eles são conservados, cuidados pelo Criador, por Deus. E aí ele vai deixar claro, então, se são criaturas cuidadas por Deus, imagina aqueles que são filhos de Deus, seres humanos que são filhos de Deus, serão muito mais cuidados pelo seu Pai Celeste. Se ele cuida das aves, de suas criaturas, com certeza ele vai cuidar muito mais dos seus filhos. Ele tinha concedido aos seus filhos a vida, preserva e cuida de seus corpos. O doador da vida certamente cuidaria de seus filhos. Porém, Jesus não estava ensinando aqui a ociosidade,
Nós sabemos que os pássaros não trabalham no sentido humano, mas eles lutam pela vida. Eles não ficam parados esperando que caia algum alimento nos seus bicos. Eles vão colher os insetos, as minhocas, e também eles vão preparar os seus próprios ninhos. Jesus afirmou ainda que não deveriam ser ansiosos por causa da impossibilidade de acrescentar um côvado à vida. Côvado aqui pode se referir à idade ou à estatura, como Jesus poderia estar dizendo: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar alguns centímetros à sua estatura? Mas o mais provável é que ele esteja falando de... Por mais ansioso que alguém esteja, essa pessoa não consegue acrescentar anos, dias, minutos à sua vida. Não consegue alongar nem um pouquinho a extensão da sua própria vida. Irmãos, não devemos ser ansiosos. Em primeiro lugar, porque a ansiedade ela demonstra a cegueira nossa com relação ao cuidado de Deus para conosco. Deus é o doador da vida, Ele nos concedeu a vida, cuida de nossos corpos, com certeza a comida e as roupas virão naturalmente, como já tem acontecido. Deus nos deu a vida e continuará provendo tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência. Não há necessidade de perdermos o sono por isso. Basta olharmos para o cuidado do Senhor, para com os pássaros, que são criaturas inferiores, e perceberemos o cuidado do nosso Pai. Se isso acontece com tais criaturas, imagine com nós, que somos seres feitos à imagem do Senhor e que, além disso, somos seus filhos. Deus nos adotou em sua família e com certeza também cuidará de nós, providenciará tudo o que for necessário para o nosso futuro. As palavras do apóstolo Paulo aos Romanos deixam claro esse cuidado de nosso Pai. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Nós podemos descansar na provisão do nosso Pai Celestial. Isso não significa que não devemos pensar no alimento, na sobrevivência, não devemos ficar de braços cruzados, mas trabalharmos e, na medida do possível, economizarmos também para o futuro. Porém, não há necessidade de perdermos o sono, mas sim deixarmos que as coisas aconteçam naturalmente. Pois inútil nos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente conseguimos. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme, como diz o salmista, Salmo 127, versículo 2. Por mais ansiosos que estejamos, não conseguimos acrescentar e nem adiantar um dia da nossa vida. Na verdade, ao invés de alongar a nossa vida, a preocupação, a ansiedade a preocupação exagerada pode, na verdade, encurtar a nossa vida. A preocupação não pode solucionar nada, mas dependermos do cuidado de Deus, isso sim traz a solução. Mas nós vemos aqui ainda um segundo motivo para não sermos ansiosos, que é porque a ansiedade é uma demonstração de falta de fé. Isso é muito sério. A ansiedade é uma demonstração de falta de fé. Após então ressaltar a questão do alimento e da vida, aqui Jesus se refere mais à questão das vestimentas. Nós vamos ver no versículo 28, ele diz... E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, após ressaltar a questão do alimento e da vida, aqui Jesus se refere à questão das vestimentas, das roupas. E para isso ele usa uma ilustração, como ilustração, os lírios, que provavelmente seja aqui uma referência não apenas a um tipo específico de flores, mas todas aquelas lindas flores que surgem na primavera. Então Jesus exorta seus ouvintes, a ideia aqui é olharem cuidadosamente para as flores,
que eles estivessem atentos aos mínimos detalhes de uma flor. Ele queria que eles olhassem, que eles percebessem a beleza das flores, e Jesus vai ressaltar afirmando que nem Salomão, o grande rei Salomão, tinha se vestido tão bem quanto elas. Jesus queria que eles observassem as flores e aí eles veriam tantos belos detalhes que só poderiam chegar à conclusão de que nem mesmo a mais bela roupa conseguiria jamais imitar a engenhosidade de uma flor feita por Deus, tão bela que são as flores. Eu não sei se algum dos irmãos, dos ouvintes, conhecem a cidade de Olambra. Eu tenho vontade de conhecê-la com a minha família. A cidade de Olambra é a cidade das flores, aqui em São Paulo, e tem tantas flores lindíssimas ali. Nós olharmos aquelas flores, ou para quem tem um jardim, as flores são lindas demais. Nós percebemos a beleza da criação, nós percebemos detalhes extraordinários nas flores. Algumas mães receberam flores agora no Dia das Mães, mas o fato é que tudo isso faz parte da engenhosidade de Deus, dos detalhes, do quanto Deus fez algo perfeito, porque Ele se preocupa com as flores. Então Jesus estava observando e via a mão de Deus em tudo. Ele via a perfeição da criação. E ele afirmou que se Deus vestia assim de forma tão bela, tão perfeita, as flores que têm uma duração tão curta, com certeza ele faria muito mais com os seus filhos. Os pássaros, as flores são importantes, e são mesmo. Devemos dar atenção para a criação como um todo, mas os filhos de Deus são muito mais importantes. Por isso Jesus os chama ali, os seus ouvintes, de homens de pequena fé. Todos sabiam que ao passar a primavera, as flores morriam. Na verdade, tinha algumas que tinham a duração mais curta ainda. E depois que elas morressem, elas serviriam apenas para serem usadas como combustível. Mesmo assim, Deus cuidava delas. Nas casas, naquela época, havia fornos de barro e os molhos de flores e ervas secas eram queimados ali. Então, depois de um tempo, serviria apenas para combustível. Portanto, ao ficarem inquietos quanto às roupas, seus discípulos estariam, na verdade, tendo uma pouca fé em Deus. Eles tinham fé, mas era uma fé inadequada. Não faz sentido algum nós vivermos ansiosos, pois isso nada mais é do que uma demonstração de falta de fé. Não faz sentido ficarmos ansiosos quanto ao cuidado com relação àquilo que vestimos, pois Deus cuida das flores e também cuidará de nós. Na primavera nós vemos muitas bonitas flores, cheias de detalhes, porém, com o tempo elas acabam murchando. Prova disso é que quando tiramos uma flor de um jardim, podemos mantê-la no vaso, com água, pouco tempo até ela morrer. De forma semelhante acontece quando compramos flores. Mas a nossa vida é doada por Deus. É com certeza mais importante do que o alimento, a água, aquilo que é essencial para a nossa alimentação. Semelhantemente, o nosso corpo é mais importante do que a roupa que nos cobre e nos aquece. Uma vez que Deus cuida da nossa vida, do nosso corpo, certamente providenciará o alimento e as vestimentas. O mesmo Deus que cuida das flores passageiras, cuidará muito mais de nós que somos seus filhos, aqueles pelos quais ele entregou o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz. Lembremos que o fato de Deus nos vestir não tira a nossa responsabilidade de sermos seus agentes para isso. Mas quando estamos ansiosos, nos sentimos derrotados, desanimados, nos deixamos dominar pelas circunstâncias que nos cercam e isso acontece devido à falta de fé. A nossa fé não pode ser direcionada apenas na salvação, no sentido da próxima vida. Eu creio em Deus, que Jesus é meu Salvador, que Ele me salvou. Porque, na verdade, a salvação ela afeta a vida presente como um todo.
Devemos, portanto, manter a nossa fé relacionada também com tudo o que estamos envolvidos nessa vida. Com todas as áreas, com tudo que diz respeito a cada área da nossa vida. Pequena fé é uma demonstração de que não descansamos em todas as promessas de Deus. Praticamente não acreditamos o suficiente nas mesmas, principalmente nas que falam de forma clara sobre os filhos de Deus que são alvos do seu amoroso cuidado. Quando ficamos preocupados, estamos em contradição com a nossa posição de filhos de Deus. Fé diz respeito a pensar e refletir a respeito de tudo que Deus fez sobre o seu cuidado para conosco. Desta forma, nos renderemos a Ele ao invés de ficarmos ocupando a nossa mente com preocupações desnecessárias. E Jesus aqui ainda dará um terceiro motivo para não sermos ansiosos. Porque quem não conhece a Deus é que vive preocupado com coisas secundárias. Esse é um aspecto daquelas pessoas que não querem saber de Deus, que estão distantes de Deus. Acompanhe comigo aqui o versículo 31. A partir do versículo 31 ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, então, passa a apresentar a solução quanto à pequena fé. Ele enfatiza o assunto dizendo para seus ouvintes pararem de questionamentos quanto ao que haviam de comer, beber ou vestir, e acrescenta que não deveriam agir assim, porque os gentios é que faziam isso. Gentios eram aquelas pessoas que, ao contrário dos judeus, naquela época, não tinham a revelação ou conhecimento do verdadeiro Deus. Eram aqueles que não serviam a Deus, não o tinham como Pai, e, portanto, era natural que colocasse o coração nas coisas passageiras desse mundo. Estes geralmente acreditavam que tudo era fruto do acaso e, portanto, não era possível saber o que aconteceria no futuro, já que ninguém tem o controle sobre o mesmo, eles entendiam. Outro ponto de vista deles era o fatalismo, a saber, o que tiver que acontecer, acontecerá. O que tiver que ser, será. Então, eles ficariam ansiosos ao pensarem desta forma. Portanto, diante desses pontos de vista, o mais natural era buscarem de maneira intensa, incansável e também constante essas coisas secundárias. Eles viviam para isso. Com a vinda de Jesus, a salvação não se restringe mais a Israel. Quem crê em Jesus recebe a salvação e passa a fazer parte do povo de Deus. Então, não representa mais essa classe de pessoas chamadas aqui por Jesus de gentios. Os filhos de Deus, portanto, tinham que saber que o Pai Celestial já conhecia todas as necessidades deles. E saber aqui no texto tem um sentido também de preocupação com eles, ou seja, Deus já conhece todas as suas necessidades e Deus já está preocupado com elas e Deus já está providenciando para que elas sejam solucionadas. Essa é a ideia que Deus sabe. Os filhos de Deus poderiam ter certeza de que o futuro deles estava no controle absoluto do Pai Celestial. Em contraste com os gentios que buscam desesperadamente tais coisas, Jesus diz que seus discípulos deveriam buscar, desejando ardentemente, intensamente, com perseverança, o reino de Deus e a sua justiça. Esta seria a solução para evitar a ansiedade e para aumentar a fé. As palavras de Jesus refletem aquilo que disse o salmista: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Salmo 63, 1. Quando Jesus falou a respeito do reino de Deus, se referia àquele governo específico dele sobre o seu próprio povo, o qual ele inaugurou e que começa na vida de qualquer pessoa, quando esta se arrepende, crê em Jesus, se submete a ele e nasce de novo. Buscar primeiro o reino é desejá-lo como algo importantíssimo, a propagação do reino de Cristo.
É buscar também o reinado de Deus em cada área das nossas vidas, em cada aspecto da vida, aceitando a vontade de Deus. A justiça significa viver em santidade e retidão, tendo uma vida reta diante de Deus, crescendo na sua graça, no seu conhecimento, aceitando a sua vontade. E depois disso, sim, poderiam buscar as coisas de importância secundária, sem ansiedade, sem essa preocupação demasiada. Irmãos, basta nós olharmos para as propagandas na televisão, na internet, para vermos uma clara ilustração moderna do que Jesus ensinou há cerca de 2000 anos atrás. Não devemos viver ansiosos com relação à vida, pois essa é uma característica das pessoas que não conhecem o Senhor, daqueles que não têm esperança, nenhuma esperança quanto ao futuro, que não têm o privilégio de se relacionarem com Deus, e de muitos que não o têm como Pai. Não se relacionam com Ele, não o conhecem de forma íntima, não são filhos de Deus, são suas criaturas. Quando vivemos preocupados demasiadamente com as coisas e com o futuro, estaremos demonstrando que nos parecemos com essas pessoas. Falharemos em nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Tenhamos a certeza de que Deus, o nosso Pai, nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o nosso futuro e se preocupa conosco mais do que nós mesmos. Precisamos ter isso em mente. Deus sabe o que precisamos e providenciará para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Isso significa que não precisamos, isso não significa que não precisamos pedir, que não precisamos orar. Na verdade, a oração é um dos principais antídotos contra a ansiedade. A própria oração do Pai Nosso deixa isso bem claro. Nós podemos sim pedir pelo pão de cada dia. E o apóstolo Paulo disse isso aos filipenses. A questão da importância da oração com relação como antídoto para vencer a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Em resumo, o que Jesus disse é que devemos nos preocupar primeiro com a nossa própria condição espiritual, com a nossa proximidade com Deus, com o nosso relacionamento com o Senhor. Devemos reconhecer que Deus, ou melhor dizendo, reconhecer Deus como o Rei em nossos próprios corações e vidas, fazendo tudo o que for possível para conhecê-lo e também fazê-lo conhecido de outras pessoas. O resultado de buscarmos o mais importante é que teremos o relacionamento correto com o Senhor. Assim, o conheceremos melhor, seremos mais parecidos com Ele, estaremos mais próximos dEle. Quando nos preocupamos com o mais importante, assim, aquilo que é menos importante nos será acrescentado pelo nosso Pai Celeste. Evidentemente, é evidente que isso acontecerá pela nossa instrumentalidade, como nós vimos, não vamos ficar de braços cruzados, mas em última instância quem nos dá, quem nos concede tudo é o nosso Deus, aquele que nos dá saúde, que nos dá inteligência, que nos dá disposição, é aquele que abre portas de emprego, Deus, tudo vem dele, ele nos deu o próprio dom da vida e ele é quem acrescenta as coisas quando nós buscamos o mais importante. A conclusão de Jesus sobre a solução para a ansiedade é o seguinte: vivendo um dia de cada vez. A solução final para a ansiedade é viver um dia de cada vez. Jesus, portanto, conclui o seu assunto dizendo aos seus ouvintes o seguinte: não se inquietem, para eles não se inquietarem. Portanto, não vos inquieteis com um dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus conclui esse assunto
falando sobre essa questão da inquietação. Se preocupar com o futuro significa sofrer antecipadamente por algo que muitas vezes nem chega a acontecer. Muitas das preocupações, talvez a maioria delas, quanto a possíveis problemas do futuro, na verdade, aquilo nem vai acontecer, muitos desses problemas não vão acontecer. Então a pessoa está se preocupando antecipadamente por algo que não vai acontecer. Mas mesmo que venha acontecer o problema, a situação, se a pessoa está ansiosa, sofrendo antecipadamente, ela está sofrendo mais vezes. Ela sofre hoje, sofre amanhã, ela sofre 2 vezes por uma situação que poderia sofrer apenas uma. Poderia, na verdade, hoje, ao invés de sofrer hoje, estar descansando em Deus, buscando Ele, para que amanhã possa enfrentar esse problema com mais forças, com o Senhor do seu lado. Então, não vale a pena. É preciso viver um dia de cada vez. Não adianta sofrer antecipadamente, nem sofrer 2 vezes pelo mesmo problema. E se a pessoa descansar no Senhor realmente, ela vai passar pela dificuldade debaixo do cuidado do Pai Celestial. Com relação a este assunto, eu queria dar um exemplo negativo da minha parte. Houve um período da minha vida que eu era extremamente ansioso. Eu me lembro quando eu tinha meus 18 anos, 17, 18 anos, eu trabalhava em um ambiente muito ruim. O ambiente de trabalho não era muito bacana. E eu chegava na segunda-feira nesse ambiente de trabalho e estava tão ansioso que não via a hora de chegar a sexta-feira. E quando chegava a sexta-feira, eu ficava tão ansioso que eu já estava preocupado demais que logo iria chegar a segunda-feira. Então, não conseguia nem desfrutar direito o sábado e o domingo. Então, a ansiedade ela faz isso. Você não consegue viver um dia de cada vez, você sofre, aquilo te sufoca. Graças a Deus que eu consegui, Deus trabalhou isso na minha vida. Tenho ainda os meus problemas, meus momentos de ansiedade, ainda preciso que Deus trabalhe isso ainda em mim, mas com a graça de Deus não é mais nessa dimensão anterior. Mas o fato é que não devemos desperdiçar o tempo do nosso dia com preocupações. Precisamos aproveitar o máximo de cada dia. A preocupação com o futuro nos priva de desfrutarmos das bênçãos de hoje, do nosso dia. Temos que aproveitar o nosso dia, desfrutar das bênçãos, todas as coisas que Deus nos concedeu hoje. Vamos desfrutar do hoje, não vamos nos privar disso. Podemos pensar e fazer planos com relação ao futuro, tranquilo, isso é bom. A Bíblia nos recomenda isso. O que não podemos é ficar inquietos. Já temos tantas coisas para pensar a cada dia, então por que acrescentar mais preocupações desnecessárias? Muitas preocupações, como eu já disse, talvez a maioria delas, jamais acontecerão. Portanto, vivamos um dia de cada vez. Descansemos em Deus com a certeza de que Ele nos ajudou hoje e de que Ele fará o mesmo amanhã. Deixemos o futuro nas mãos de Deus, inteiramente em suas mãos, com a confiança do profeta Isaías. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Portanto, nos voltemos completamente para Deus. Ao invés de ficarmos ansiosos, é necessário a cada dia agradecermos a Ele pelo alimento, pelas roupas que Ele nos deu graciosamente. Quando você for dormir, por exemplo, fazer a sua oração, o seu culto, agradeça pela cama, pelo seu lar, pela sua casa, pelo o travesseiro que você tem, pelas roupas, pela comida no momento que você acordar durante o dia. Agradeça a Deus, quando for dormir agradeça, durante as refeições agradeça. Quanto mais nossos corações estivermos cheios de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós, mais nós vamos perceber o seu cuidado
que Ele não vai nos abandonar. Em resumo, se colocarmos a nossa fé no nosso Pai Celeste e colocarmos o seu reino e vontade em primeiro lugar, venceremos a ansiedade, vivendo um dia de cada vez. Se esse é o seu problema, que essas palavras falem ao seu coração, reflita sobre isso, busque a Deus, como nós vimos a importância da oração, peça que o Senhor te perdoe, que Ele te ajude. Vamos nos colocar diante do nosso Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque ela fala ao mais profundo dos nossos corações. Ajuda aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, Senhor. Que o Senhor abençoe para que elas descansem no Senhor, se voltem para o Senhor conforme o ensinamento da Tua palavra e que assim possam vencer a ansiedade. Abençoa, ó Pai. Sabemos que somos limitados, somos falhos e temos a tendência de ficarmos ansiosos, principalmente com essa situação que estamos passando diante desta pandemia, que não com muitas incertezas, mas suplicamos, ajuda cada um a descansar em Ti, abençoa, cuida daqueles que estão ansiosos, Senhor, para que se voltem para o Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti a cada dia para que confiemos, descansemos no Senhor. Queremos lançar toda a nossa ansiedade a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós descansamos na certeza de que a Tua paz, quando ela invade o nosso coração, ela traz tranquilidade. Ela faz com que estejamos tranquilos e que tenhamos a certeza de que tudo está em Tuas mãos e de que estando em Tuas mãos as coisas estão nas melhores mãos possíveis. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família, que Deus abençoe o restante da sua semana. E um abraço virtual para todos e esperamos com a graça de Deus muito em breve possamos estar juntos. Um abração, fiquem com Deus.